Boa noite, gente. Agora vamos começar aqui nosso 12º encontro, né? Nós vamos continuar aqui o capítulo que nós começamos, né? Que eu fiz os destaques, que eu tenho um livro físico, né? E passei os destaques para o e-book, né? Então vamos começar aqui. Boa noite. Eu vou ler apenas o último parágrafo, como eu costumo fazer, né? Para o pessoal que está acompanhando se lembrar, né? Então, o último parágrafo, na página 92, é este, né? A única maneira espiritual de resistir ao mal é tornar-se tão consciente do que está envolvido que podemos evitar fazer parte da situação maligna. O perigo em odiar o inimigo é, como Lawrence van der Post destacou, que as pessoas tendem a se tornar semelhantes ao que se opõe. E é isso que ocorre muito, né? O Nietzsche falava assim, para cuidado ao olhar para o abismo e você se tornar o abismo. Não é nessas palavras, mas quase nessas palavras, né, que o Nietzsche falava. Então ele continua aqui, é por isso que é necessário que, se quisermos pertencer ao reino de Deus, né, a gente chegar nesse estado de consciência, sejamos supremamente conscientes ao lidar com nossos inimigos. O ódio, além disso, nos vinculará àquilo que odiamos, pois enquanto estivermos em um estado de ódio para com uma pessoa ou um povo, estaremos escravizados. É por isso que aqueles que desejam pertencer ao reino devem superar a vida de ódio e entrar na vida da consciência. Somente então podemos ser livres para entrar no reino como filhos do Pai. É interessante isso que ele fala, que o ódio ele vincula a gente, as pessoas, né? De que maneira? Vou dar um exemplo aqui, né, de uma cliente. Ela procurava terapia porque ela não parava de pensar no ex, né? E assim, ela pegada, aquele apego no ex, né? E tudo, a gente tratando, parecia assim, aquela paixão avassaladora, né? Mas durante a análise, né, e a análise de sonhos também, chegou num ponto que o sonho mostrou que, na verdade, ela tinha uma resistência para com o ódio que ela sentia pelo ex, né? E ela era inconsciente desse ódio justamente devido à atitude religiosa dela, porque um cristão, para ela, não pode sentir ódio, não pode sentir raiva, né? Não podia, né? E aí ela tomou consciência disso e se libertou completamente do ex, né? Que inclusive tinha se separado dela, depois de humilhá-la, depois de abusar assim psicologicamente dela, emocionalmente, né? Então, é interessante as coisas que ocorrem na nossa psique. Às vezes a gente acha também que a gente está amando e, na verdade, não é. Aquilo lá pode ser um vínculo inconsciente de ódio, né? De raiva, e que a gente não se permitiu colocar para fora, tomar consciência. É claro, se a pessoa tomar consciência, vamos supor, no caso dessa cliente, ela, desde o início, ela tomasse consciência da raiva que se transformou em ódio, ela seria perfeitamente capaz de não deixar ele abusar dela e talvez a relação tivesse evoluído melhor, né? E eles não tivessem se separado. Talvez ele tratasse melhor ela, porque aí ela estaria colocando limites, e aí vai, né? A coisa, ela é incrível o quanto a consciência daquilo que ocorre em nosso interior é importante. E é isso que o Sanford está enfatizando aqui. Agora vamos começar, né, no nosso 12º encontro. Abandonar a identificação com nossa fachada farisaica significa confrontar o inimigo interno. E o confronto com o inimigo pode levar à aceitação e reconciliação. De modo que, onde antes havia dois opostos,
um ao outro, agora a harmonia. Mas isso envolverá uma transformação radical na maneira como pensamos sobre nós mesmos. Pelo bem do nosso relacionamento com o reino, bem como pelo bem de nossos relacionamentos com as outras pessoas, nossa atitude em relação a nós mesmos deve ser de autoaceitação. E autoaceitação não quer dizer autoaprovação. Uma coisa é aceitar, outra coisa é você aprovar. Aceitar é você se permitir saber, você permitir que aquilo exista para você, você não ignorar qualquer conteúdo que apareça dentro de você. Isso é aceitar, é autoaceitação. Né? Agora, aprovação é, além de você aceitar, você aprovar aquele ato e você agir de acordo com ele. Aí já é diferente e você pode se dar mal. Né? Então, são duas coisas completamente diferentes. Continuando, isso vem como um choque para as pessoas que foram treinadas para se rejeitar. Séculos de doutrinação de que somos pecadores, que o mal vem dos seres humanos e que uma grande parte de nossa personalidade deve ser considerada como pertencente ao diabo, inevitavelmente fizeram um fetiche da ideia de autorrejeição. Para muitos, a vida cristã é idêntica a uma vida em que não se atribui nenhum valor a si mesmo, onde se supõe que se apague completamente, atribuindo valor apenas aos outros e a Deus. Gente, assim, o Sanford está falando uma verdade que é patente, né? Infelizmente, o cristianismo, né, isso parece estar mudando, né, com a divulgação da psicologia, das verdades psicológicas, né? Mas o quanto isso é verdade? É como se, para ser cristão, você precisasse não se dar valor em nada, né? E não é isso. A gente tem que começar a compreender isso melhor. Mas agora parece que aqueles que desejam pertencer ao reino são esperados para buscar a autoaceitação. E isso envolve até a aceitação de partes de nossa personalidade que parecem ser do tipo mais baixo, mais inferior ou diabólico. Não é de se admirar que o irmão mais velho, né? A gente estava vendo aí no vídeo anterior sobre a parábola do filho pródigo, né? Então aqui ele está se referindo ao irmão mais velho do filho pródigo, e esse irmão mais velho é que criticava o caçula, né? Por ele ter abandonado a casa, o pai e tudo mais. Então não é de se admirar que o irmão mais velho tenha se oposto à ideia de que ele deve dar as boas-vindas ao seu irmão mais novo em casa. Como podemos aceitar essa parte de nós mesmos, essa pessoa vergonhosa, sem valor, fraca ou retardada, que preferiríamos não reconhecer como nossa? Então, é interessante porque o Sanford está fazendo uma outra leitura da parábola do filho pródigo. É como se aquilo que Jesus relata na parábola fosse uma leitura interna, né? Como se o filho mais velho, o filho mais novo, o filho pródigo, fossem aspectos internos nossos, né? E aqui provavelmente esse filho mais velho aí está se referindo, né, à consciência, mas aí a pessoa ela rejeita, né, o lado inconsciente que seria o irmão mais novo e pródigo, né? Começa a ficar claro que a ética do reino de Deus é mais paradoxal do que ousamos supor. A pessoa que se torna filha do Pai não será, afinal, o ser humano puro, mas será aquele em que um conhecimento crescente e aceitação de si mesmo desenvolveu uma capacidade única para o amor. Não a retidão, mas o amor. Não seguir regras, mas a autoaceitação consciente. São as chaves para o reino de Deus. Por isso, Jesus, ao ser perguntado sobre o maior dos mandamentos, diz:
Você amará o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Né? Então vamos lá. Continuando aqui agora com um caso que o Sanford vai apresentar. Né? Pauline passou 40 anos se esforçando para cumprir as exigências morais que lhe disseram fazer parte da vida cristã. Fielmente, ela ouvia pais, igreja e amigos exortarem-na à bondade e descreverem o tipo de pessoa que ela deveria ser para ser aceitável por Deus. Movida por uma sinceridade comovente e pela necessidade de aprovação, ela se esforçou com todas as suas forças para desempenhar o papel aparentemente esperado por Deus, apenas para descobrir sua própria personalidade, encolhendo cada vez mais, até que restou tão pouco dela mesma que mal conseguia funcionar. Neste ponto, o aspecto criativo dela, por tanto tempo reprimido, rebelou-se, e ela estava tão vitimada e impulsionada pela ansiedade que foi compelida a procurar ajuda. Gradualmente, ao longo de muitos meses, ela viu como havia passado metade da vida tentando viver de acordo com os padrões, não de Deus, mas de outras pessoas, e ao fazer isso, deixou de perceber seu eu criativo. Só fazendo um parêntese aqui, gente, né? A gente percebe, parece que Pauline aqui nesse caso é uma pessoa extrovertida, né? E o extrovertido ele tem uma tendência a valorizar muito mais aquilo que as pessoas pensam e o que elas sentem, né? O ideal é a gente não ser nem de um extremo, nem apenas valorizar o externo, nem apenas valorizar o interno. É nós sermos completos, né? Nós valorizarmos tanto o externo quanto o interno. Mas ela era assim. E havia uma amiga minha, né? Ela tinha pesadelos de que ela engolia tampas de panela, né? Ela engolia tampas de panela, ela acordava de madrugada, eram pesadelos recorrentes, né? Repetidos. Ela acordava de madrugada sufocada, né? Com aquela tampa na garganta, né? Então foram muitos pesadelos. Ela consultou vários especialistas até que finalmente ela foi fazer terapia. E lá, ao conseguir assim perceber o sentido do sonho, ela notou que a dificuldade dela era colocar limite nas pessoas, era dizer não, era tapar a boca da panela ou a boca dos outros, né? Mas não no sentido negativo. É que ela, o que que ocorria? Por exemplo, se ela tinha um compromisso agendado, podia ser, por exemplo, um médico, né, e chegava alguém na casa dela, ela era incapaz de dizer, olha, eu tenho um compromisso agora, nesse momento, né, e você poderia voltar depois com educação, tudo mais, né, mas não, ela aceitava a pessoa e tudo aquilo que era relativo a ela, infelizmente, ela negava para si mesma, né, então é como se ela engolisse uma tampa, né. Aí esses pesadelos diziam o quê? Olha, você está engolindo as tampas, né? Coloque a tampa no lugar dela, né? Quer dizer, na boca da panela, né? Comece a colocar limites nos outros. Quer dizer, era uma pessoa extremamente extrovertida, uma extroversão acima do normal, né? A valorização do outro externo é extrema, né? E a psique estava tentando equilibrar, olha, e o pesadelo é um grito, é como se fosse um grito, né? É um alarme, é uma coisa urgente que você precisa saber, você precisa fazer com você mesma, né? E aí, ela, com base nesse insight, ela equilibrou a psique dela, ela parou de ter esses sonhos de engolindo tampa da panela. Mas vamos continuar aqui com a Pauline, né?
O próprio eu dela era um estranho no início, e ela teve que conhecê-lo. À medida que ela se via, via seu inimigo interno, a parte dela que simplesmente não poderia e não conseguia se encaixar na imagem prescrita por outros. Esta era a mulher dentro dela que ela precisava reconhecer, aceitar e amar, para que pudesse tornar-se a pessoa que Deus a criou para ser. O único caminho restante para ela era como uma saída de sua ansiedade, era se conhecer para que pudesse se amar. Este caminho também a colocou no caminho para o reino de Deus, em direção a uma vida com a promessa de criatividade e espontaneidade. A pessoa que começou a surgir nela como seu verdadeiro eu não era uma santa unilateral. Ela teve que reconhecer e aceitar um lado instintivo e amoral e muitos sentimentos negativos, bem como seu lado positivo. No entanto, ela estava cumprindo a advertência dada por Jesus. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Provavelmente, não há ditado de Jesus sujeito a mais abusos do que este. Aqui o Sanford vai falar sobre a tradução, né, dessa palavra aí, que não é bem dessa forma, né, perfeito. A própria forma como é traduzido em nossas Bíblias em inglês faz violência ao seu significado profundo e paradoxal, pois, portanto, sejam perfeitos, nos faz imaginar a conformidade com um código moral perfeccionista, que não permite sombras, nem manchas de impureza ou imperfeição. Em resumo, que não nos permite nenhuma possibilidade de reconciliação com o inimigo interno. Mas esta é uma tradução enganosa, pois, como vimos anteriormente, a palavra grega traduzida como perfeito significa literalmente trazido a um estado final, quer dizer, realizado, né? Completo. Não se trata de alcançar uma condição santificada impossível, mas de ser cumprido como a pessoa que fomos criados para ser. Devemos ser completos ou inteiros. E nesse sentido de completos e inteiros, perfeitos. Quer dizer, uma pessoa perfeita é aquela pessoa que tem todos os membros, que tem toda a funcionalidade corporal dela, no âmbito físico, né? Então, nesse sentido, ela é perfeita, né? Então, assim, na medida que eu sou inteiro, eu sou completo, eu sou perfeito. Devemos ser completos ou inteiros, nossas vidas e personalidades levadas à conclusão que Deus pretendeu. Não perfeitos no sentido estreito e unilateral da palavra. É esta completude, esta totalidade paradoxal que é o objetivo do reino de Deus. E só pode ser estabelecida em pessoas cujas falhas e fracassos contribuíram para o desenvolvimento dentro delas de seu maior potencial e maior capacidade de amor. Essa pessoa não será mundana, mas transcenderá o mundano. Ela não terá fugido do envolvimento com as coisas do mundo, mas se envolverá com o mundo e ainda assim não terá sucumbido aos valores coletivos do mundo. Quer dizer, uma pessoa que é completa, ela não vai precisar do mundo. Só aquela pessoa que reprime o mundo, né, ou reprime os valores coletivos do mundo, é que vai ter atração e, às vezes, muitas vezes, cair no vício, né, em algum vício relativo ao mundo. A pessoa que está de bem, né, ela não precisa disso, ela é uma pessoa completa, realizada, né? Pessoas assim serão, nas palavras de Jesus, astutas como as serpentes e, no entanto, inofensivas como as pombas. É claro, né, uma pessoa que é completa, ela tem astúcia dentro dela, só que ela é consciente dessa astúcia, diferente da pessoa
que é inconsciente da astúcia, da raiva, da inveja, ela não tem consciência desses sentimentos ou emoções negativos. Então, fatalmente, por falta de consciência, ela cairá e tropeçará nessas emoções, nesses aspectos negativos, né? Que aí são negativos porque são inconscientes. Elas serão sábias como as serpentes, porque, como a serpente, estarão familiarizadas com as coisas da terra. No entanto, serão inocentes como as pombas, porque estarão conscientes de seus próprios motivos e de sua própria natureza terrena, e dessa forma permanecerão inocentes. Essa totalidade será extremamente paradoxal. Entre as descrições radicais de uma pessoa assim, estão a parábola do mordomo astuto e a história da mulher que era pecadora, em Lucas, né? As duas histórias. Na parábola do mordomo astuto, o mestre descobre que seu mordomo foi negligente com sua propriedade e decide demiti-lo. O mordomo, inicialmente, não sabe o que fazer. Ele não é forte o suficiente para trabalhar fisicamente e não consegue se forçar a ir mendigar. Finalmente, ele concebe um plano. Indo aos devedores de seu mestre, ele negocia com cada um, resolvendo individualmente suas contas com o mestre por um valor um pouco menor do que a quantia total que deviam. Dessa forma, ele conquista o favor deles, de modo que, quando for demitido, terá um lugar para ir. Jesus conclui a parábola com estas palavras surpreendentes. O Senhor elogiou o mordomo desonesto por sua astúcia, pois os filhos deste mundo são mais astutos em lidar com os de sua própria espécie do que os filhos da luz. Em Lucas. Os filhos deste mundo estão interessados apenas em seu próprio interesse. No entanto, demonstram uma astúcia louvável em lidar com o mundo. Os filhos da luz são aqueles que buscam uma vida que pode ser vivida à luz de Deus, mas também devem ser astutos em suas relações com o mundo. Igualmente paradoxal é a história da mulher que era pecadora. Bem, vocês perceberam aqui, né? Quando Jesus fala, sedes astutos como as serpentes e inocente como a pomba. Quer dizer, é como se Jesus falasse, vocês devem integrar aspectos do mundo também, né? Essa astúcia, né? E não somente unilateralmente, né? Os aspectos da luz. Agora vamos lá. A história da mulher que era pecadora. Um dos fariseus convidou Jesus para uma refeição. Mas enquanto Jesus estava lá, uma mulher entrou, amplamente conhecida por sua má reputação. No entanto, ela amava tanto Jesus que chorou por ele. E à medida que suas lágrimas caíam sobre seus pés, ela os enxugava com seus cabelos. O fariseu ficou chocado ao ver isso e disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem é esta mulher que o está tocando e que má reputação ela tem. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos que passavam pela mente dele, destacou a grande dívida que lhe fora perdoada e o grande amor que ela demonstrou. Ele então concluiu com esta afirmação paradoxal: por isso eu lhe digo que os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela mostrou muito amor. Mas quem pouco é perdoado, pouco ama, né? A quem pouco é perdoado, pouco ama. E voltando para a mulher, ele disse: sua fé a salvou, vá em paz. Aqui temos mais do que uma história de perdão. Não é apenas que Deus está disposto a perdoar um pecador arrependido, pois a mulher que enxugou os pés de Jesus com suas lágrimas, devido ao perdão de seus pecados, demonstrou mais amor do que o fariseu, que não tinha motivo, pelo menos em sua própria mente, para ser perdoado.
O que se quer dizer é que devemos viver intensamente, mesmo que isso signifique que não podemos mais evitar a culpa. E aqui o destaque: o fariseu, ao sempre jogar pelo seguro, buscava permanecer irrepreensível diante de Deus, mas como resultado, ele não estava emocionalmente envolvido com a vida e as pessoas, como a mulher que era pecadora. Quer dizer, ele não se envolvia, ele evitava, né, se envolver com pessoas pecadoras como essa mulher. Ela encontrou um amor maior do que o fariseu, e ela foi curada, pois apesar de seus pecados, ela havia vivido. Esta visão da vida no reino de Deus perturba mentes puritanas e consciências que por tanto tempo foram farisaicas em suas atitudes, porque levanta a questão do papel do mal e da natureza do pecado. O que é mal? O que é pecado? Quais eram as ideias de Jesus sobre pecado e mal? E como elas se encaixam na mensagem do reino de Deus, são os próximos tópicos aos quais devemos nos voltar. E aqui começa o capítulo 7, o papel do mal e do pecado no mundo. E aqui acho interessante que o Sanford, como está em destaque em verde aqui, né, diferencia o mal natural do mal moral ou psicológico. É, vamos lá. O problema do mal tem confrontado os seres humanos desde os primórdios da consciência reflexiva da humanidade. Quando falamos de mal, no entanto, precisamos distinguir entre mal natural e mal moral, também chamado de mal psicológico. O primeiro, o mal natural, abrange fenômenos naturais, como terremotos, inundações e doenças, aspectos da natureza que afligem cruelmente os seres humanos sem um propósito aparente ou consideração pela justiça. O mal moral ou psicológico refere-se às intenções e ações malignas que se originam da psique humana. Isso inclui o mal que as pessoas fazem umas às outras e a si mesmas. Neste capítulo, trataremos principalmente do problema do mal moral. Chamamos isso de problema porque a existência do mal sempre pareceu exigir uma explicação. Porque as pessoas fazem mal umas às outras? Por que Deus permite tal mal acontecer? O que podemos fazer para evitar ser vítima ou perpetrador do mal? Essas são questões existenciais que todos enfrentamos e que as religiões do mundo, cada uma à sua maneira, tentaram responder. Algumas religiões abordaram o problema com um dualismo religioso. A mais importante delas foi o zoroastrismo, uma religião persa que antecedeu o cristianismo por quase um milênio. Segundo Zaratustra, ou Zoroastro, né, outra tradução do nome, não havia um Deus, mas dois. Ormazd, Ahura Mazda, era o Deus da luz, vida e verdade, e originador de bênçãos para a humanidade. E Arimã era o Deus das trevas, morte, mentiras e aflições. Os dois estavam em conflito incessante pelas almas humanas, embora eventualmente dissessem que Ormazd seria o vencedor, né? O deus da luz, né? Aspectos do zoroastrismo encontraram seu caminho no Novo Testamento. Por exemplo, Beuzebu, mencionado em vários lugares em Mateus, Marcos e Lucas, e cujo nome significa Senhor das Moscas, provavelmente se refere a Arimã, que se diz ter entrado no mundo na forma de uma mosca. Na África e na América do Norte, um ser supremo era reconhecido como benigno e benéfico.
chamado de Wakantanka, o grande espírito, ou Mlunkululu, aquele que é maior que o grande, o ser supremo, era tão remoto e tão preocupado com o funcionamento do universo que tinha pouco relacionamento direto com seus filhos humanos. Havia, portanto, uma esfera espiritual intermediária de poderes que regulavam a vida humana, mas incluíam poderes para o mal, assim como para o bem. É interessante, gente, só Wankantanka. Não, tô lembrando de outra coisa aqui, mas não tem a ver. Vamos continuar. Porque o Ser Supremo tolerava a existência de poderes para o mal, nunca foi explicado. Talvez, como o chefe Joseph nos Nesperce, quer dizer, nariz furado, né? Comentou uma vez sobre o grande espírito, quando Joseph viu os males sendo feitos ao seu povo. Às vezes, ele simplesmente olha para o outro lado. Isso aqui são as várias tradições, né? E ele está percorrendo eles. No hinduísmo, o bem e o mal são ilusões. Deus, ou Brahma, não é nem bom nem mal, pois Deus está além deles, e eles não têm lugar no ser divino. Embora o bem e o mal possam ser necessários para esta existência terrena, eles só prevalecem no reino humano. Injustiças que podem parecer resultar da existência do mal são explicadas em termos de karma. Alguém que tiver com o microfone ligado, favor desligar aí, por favor. Se alguém sofre com o mal, é o karma daquele indivíduo, a devida distribuição de escuridão e sofrimento que essa pessoa deve suportar para ser purificada do pecado em vidas anteriores, e assim passar para uma existência mais purificada em uma vida futura, que é a reencarnação, né, no hinduísmo. Por meio da doutrina da reencarnação, karma, e da ideia de que, eventualmente, um ser humano aperfeiçoado deixará este mundo de bem e mal completamente e se tornará um com o absoluto, é dada uma explicação clara e arrumada para a injustiça e o mal que prevalecem na vida humana. Então, é claro, há o ateísmo. Para o ateu, não há problema do mal. O mal é uma história assim mesmo. É apenas um fato de que os seres humanos tratam mal uns aos outros. E não precisa ser explicado mais do que o fato de que as cascavéis são venenosas ou que os tubarões são vorazes. Na verdade, para um ateu sistemático, não existe bem ou mal, exceto em termos de julgamentos humanos. Como não há um sistema de valores absoluto, não pode haver bem ou mal. Essa é a visão expressa por Hamlet, quando declarou: não há nada bom ou ruim, mas o pensamento o torna assim. Vale notar que, exceto no pensamento africano e nativo-americano, há uma certa ordem nessas soluções para o problema do mal. Todas as principais perguntas são respondidas, e há poucos, se houver, pontos soltos. Assim, se uma pessoa consegue abraçar o dualismo, uma doutrina de reencarnação ou o ateísmo, o problema do mal está resolvido. Suporíamos que a psicologia também se preocuparia com o problema do mal. Uma vez que a psicologia é o estudo da psique e o mal decorre da psique humana, pareceria natural e inevitável que a psicologia tentasse determinar as causas do mal. O fato é que, no entanto, que há pouco pensamento explícito na psicologia sobre a origem do mal ou o lugar do mal no desenvolvimento humano. Uma psicologia simplista, né, simplesmente diria que é uma questão de vontade. Você pode decidir fazer o bem ou fazer o mal, e se escolher o mal,
você deve ser culpado e talvez punido. Pressionadas, psicologias mais sofisticadas provavelmente diriam que o mal decorre de uma má educação dos pais e ou de outras circunstâncias desfavoráveis na infância. A implicação é que se as crianças fossem tratadas da maneira certa, não teriam inclinação para fazer o mal mais tarde na vida. Em certas psicologias, é uma questão de instintos. O instinto humano pode levar ao mal, e as pessoas devem ser educadas ou treinadas para evitá-lo. Agora, um destaque. Curiosamente, o comunismo faz mais tentativas de responder ao problema do mal do que muitas psicologias. O comunismo afirma que o mal vem das desigualdades no sistema social baseado em classes. Elimine as classes, compartilhe bens e riquezas igualmente, e não haverá mais motivo para as pessoas agirem de maneira malévola umas com as outras. Isso, vamos ver, né? Aparentemente. A psicologia de Jung, no entanto, está profundamente preocupada com a origem do mal. Foi um problema com o qual Jung mesmo estava profundamente envolvido. Jung nem sempre foi consistente no que tinha a dizer sobre o mal, mas se considerarmos seu livro Resposta a Jó como sua declaração mais autoritária sobre o assunto, devemos entender que o self, em português o si mesmo, que está no cerne de nossas personalidades, é igualmente bom e mal. E este livro, gente, será um dos livros assim que eu pretendo, né, que nós pretendemos ler mais tarde aqui. Antes vamos passar por um outro livro antes, né, para chegarmos a esse. Porque esse aqui é mais complicado, esse livro do Jung. Assim, os impulsos malignos que surgem na consciência emanam do self. Deus os coloca em nossas mentes e cabe ao ego tornar-se consciente dos dois lados do self e, por meio desse ato de consciência, curar a divisão. Jung era veemente contra a doutrina cristã da privatio boni. Esta doutrina, formulada por Santo Agostinho e muitos outros, afirma que apenas o bem tem substância, ou seja, pode existir por si só, e que o mal surge quando há um afastamento do bem. A palavra privatio boni significa, aliás, privatio significa em latim perda. Então o mal é visto como a perda do bem. Orígenes ensinava que o mal surgiu à medida que toda a criação se afastava da perfeição que Deus pretendia para ela. Basílio de Cesareia disse que o mal não perdura por si só, mas surge da mutilação da alma. Hexamerão 2:5. Hexamerão é um livro, tá, gente? Quando a criação ou o ser humano se torna o que está destinado a ser, o mal cessa completamente. No nível humano, por causa do livre-arbítrio, é possível para as pessoas se afastarem da totalidade que Deus pretendia para elas. E assim, o mal entra em seus corações. Jung não gostava dessa doutrina, porque acreditava que ela negava a realidade do mal. Isso, segundo ele, encorajava as pessoas a ignorar o mal ou a menosprezar sua realidade, tornando-o ainda mais perigoso, né? Como vocês viram aí, se a gente ignora um sentimento de raiva ou ódio, o quanto isso pode ser pernicioso, né? Ou se você ignora a si mesmo que você passa as suas necessidades, né? Fritz Kanckel, embora defendesse a ideia de Jung sobre o self e a individuação, diferia de Jung em alguns pontos importantes. Kanckel nunca se referiu ao self como bom, mas o descreveu como criativo.
Ele também falou do ego em seu estado não redimido, como egocêntrico. Ele se desvia de sua verdadeira natureza e assim se torna o instrumento do mal. Assim, Kunkel tinha uma espécie de versão psicológica da doutrina teológica da Privatio Boni, né? Então é assim, Kunkel nunca se referiu ao self como bom, né? Para ele, o ego é que se tornava egocêntrico, muito centrado, né, nele mesmo. E era aí que estava o mal. Então, vamos lá. Jesus nunca resumiu de forma concisa seu ensinamento sobre o mal, mas suas crenças transpareceram em muitos de seus ditos. Com a possível exceção da doutrina da Privatio Boni na teologia e de Kunkel na psicologia, a visão de Jesus sobre o mal é diferente de todas as visões religiosas ou psicológicas que resumimos. Para Jesus, ficava claro que o mal é uma realidade, uma agência independente e autônoma, oposta à vontade de Deus, mas aparentemente permitida por Deus para razões nunca esclarecidas. Pode-se acusar a igreja de ignorar a realidade do mal, mas Jesus nunca pode ser acusado disso. Ele mesmo confrontou os poderes do mal no início de seu ministério, nas tentações no deserto e novamente no final, na cruz. Ele frequentemente se referia a Satanás como a personificação do mal espiritual autônomo, mas nunca duvidou ou questionou, por um momento sequer, que a intenção última de Deus era o amor e a criatividade. Ele considerava muitas das doenças que curava como resultado de influências demoníacas, mas nem todas se encaixavam nessa categoria. Os seres humanos não criam o mal por suas escolhas, pois o mal tem uma existência independente de qualquer ser humano individual. No entanto, escolhas egocêntricas podem expor uma pessoa a se tornar vítima ou instrumento do mal, como veremos mais claramente ao examinar a questão do pecado. Jesus rejeita a solução do dualismo. Certamente há o mal como uma agência autônoma, mas ela não rivaliza com o reinado final de Deus. Jesus não nos diz por que Deus tolera a existência do mal na criação, embora possamos supor que, sem o mal, as possibilidades de escolha moral e crescimento psicológico e espiritual seriam impossíveis. No entanto, ele nos diz que Deus conhece a existência do mal, até mesmo que ele tem uma conexão misteriosa de algum tipo com ele. Assim, na oração do Senhor, somos exortados a orar: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do maligno, né, ou do mal. Isso está em Mateus, a oração do Pai Nosso. A palavra grega, traduzida para aqui como tentação, né, também significa teste ou provocação. A oração sugere que Deus poderia nos colocar à prova quanto à nossa fibra moral ou força espiritual, de uma maneira tão exigente que qualquer pessoa sensata pediria para ser libertada dela. Para algumas pessoas, o caminho para o reino exige passar por crises terríveis e experiências sombrias que só podem sobreviver alcançando grande força interior. O aspecto de Deus que colocaria tal experiência em nosso caminho é o lado sombrio de Deus. Embora esse aspecto da divindade
possa ser escuro e seus propósitos sejam insondáveis, não deve ser confundido com o mal absoluto. O lado sombrio de Deus está determinado a destruir tudo o que não é adequado para existir e a forçar o crescimento das mais altas virtudes morais e psicológicas. O mal, por outro lado, busca destruir o que é bom, inteiro e saudável. Interessante, né? Essa divisão, essa distinção aqui que o Sanford faz, né? Então, assim, Deus teria um lado sombrio, né? Para o Jung, né, esse lado sombrio estaria na personificação de Satanás, né? É como se Deus tivesse os dois lados, né? E é interessante, às vezes Jung, na obra dele, ele fala, ora, Jesus está sentado à direita de Deus. E quem estaria à esquerda? Quer dizer, se ele está à direita, bem, Deus tem a mão esquerda, tem um lado esquerdo, e aí? Como que fica, né? Então, são considerações, assim, interessantes, né? A gente pensa, reflete, né? A gente tem que ver o que isso traz, né? A menos que essa distinção seja claramente compreendida em nossas mentes, cairemos na confusão sobre a questão do mal e a visão de Jesus sobre isso. O maligno também poderia ser traduzido simplesmente como mal. O maligno é personificado na oração do Senhor como alguém além de Deus. No entanto, Deus claramente tem a autoridade final. Assim, o dualismo é evitado, mas o mistério de por que Deus permite o mal em sua criação permanece sem solução. É evidente que, em relação ao problema do mal, estamos neste ponto de nosso desenvolvimento humano, diante de algo que ainda não podemos entender. Por essa razão, é melhor não ter uma teoria sobre o mal que forneça todas as respostas. Se por ignorância chegarmos a acreditar que temos toda a verdade, podemos ter certeza de que a verdade última nos escapará. E quem tem essa pretensão, né, só comentando um pouquinho aqui, a teoria, né, a pessoa, o ser vivente que tiver essa pretensão, né, de ter a certeza sobre essas coisas, esse tipo de coisa, imagina a inflação, né, da pessoa. Os propósitos insondáveis de Deus ao permitir a existência do mal são apontados claramente por Jesus nesta afirmação. Ele, Deus, faz seu sol se levantar sobre maus e bons, e a chuva cair sobre justos e injustos. Isso está em Mateus. Ao falar de sua iminente traição por Judas, né, Jesus fala da necessidade do mal da traição, mas adverte contra o destino daqueles que servem aos propósitos do mal. O Filho do Homem, de fato, vai para o seu destino, conforme foi decretado. Mas ai daquele por quem ele é traído. Isso está em Lucas. Tão interessante, né, gente? São passagens assim que o Sanford, eu noto assim que ele tenta esclarecer muita coisa, né? Mas muita coisa, infelizmente, assim fica sem resposta, né? Vamos lá. Aqui novamente temos o paradoxo do mal. O mal deve existir, mas ai da pessoa que se deixa tornar instrumento do mal. O mal se aproxima do ego humano e o força a escolher. Os seres humanos devem exercer sua consciência até o extremo para evitar se tornar parte do mal. E aqui tem o destaque: não apenas o crescimento espiritual, mas a própria consciência requer o mal e escolhas difíceis e reais para a sua existência. Não é demais dizer que Satanás é o arquétipo da escolha. Certamente foi assim que ele apareceu a Jesus nas tentações do deserto, né, no deserto. Deus
e também para Adão e Eva, né? Temos que lembrar isso aqui, né? Ele propunha escolhas, né? Uma alternativa àquilo que era proibido. Deus, embora intencionando a criatividade e a beneficência últimas para a humanidade, permite que Satanás opere dessa maneira. Evidentemente, porque apenas em tal mundo os seres humanos podem alcançar o reino. Mas haverá baixas no caminho, e todos nós podemos esperar ser expostos aos perigos tornados inevitáveis pelo chamado à consciência e à escolha. E aqui, gente, eu vou dar uma parada, né, para nós continuarmos aí no nosso próximo encontro, né? Mas olha quanta questão interessante, né, que é levantado. E o Sanford chamar Satanás como o arquétipo da escolha, né? É como se personificasse a própria escolha, né? E aí, quer dizer, você fica entre o bem e o mal. É como aquelas figurinhas, né, que aparecem nos desenhos animados, né? O anjinho e o diabinho, né? É como se ele propusesse escolhas para nós, né? Eu vou parar a apresentação. Então é isso, gente. Muito interessante, né? Eu procuro dar uns exemplos a mais, assim, para ver se enriquece mais aqui. Mas vamos lá. Alguém tem algum comentário? Tem alguma questão, alguma pergunta aí? O que queiram fazer? É, enquanto assim a gente diz, se alguém não quiser interromper, vocês podem usar o chat aqui do Google Meet, tá, gente? E aí é bom que não se esquece, no final eu dou uma olhada e a gente vê. Então é isso. Nos encontramos lá no grupo e até a próxima quinzena. Obrigada, Charles. Tenha uma boa noite. Boa noite. Até mais. Até mais.